Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu recebo um convidado, o psicanalista e psicólogo René Schubert, que também é constelador, é facilitador em constelações sistêmicas, organizacionais, familiares. É autor de 2 livros, Toques na Alma, volume 1 e volume 2. É tradutor, intérprete, enfim, um profissional muito gabaritado e que nós vamos aqui falar sobre o tema Setembro Amarelo, né? A Vivi chegando aí, obrigado, boa noite pela presença. Realmente o Renê é fera mesmo, Vivi. E ele vai partilhar um pouco do seu conhecimento. E esse tema tão importante, que é considerado um grande tabu, né, em todo mundo, o suicídio. E o setembro é um mês dedicado à prevenção do suicídio. E aqui nós vamos falar sobre vários aspectos. Né? Como ele é um profissional da área da saúde mental, ele vai trazer vários aspectos. Eu também trabalhei aqui na minha cidade, em Avaré, com uma rede de proteção. A Renê está chegando aqui. Uma rede de proteção à vida, onde a gente fazia vários trabalhos para a conscientização das pessoas sobre esse tema tão relevante e tão importante, tão pertinente nos dias atuais. Então vou esperar aqui o Renê mandar o convite. Aqui, Elivelta, lá do Piauí, seja bem-vinda. Todo o pessoal que vai chegando aí, obrigado pela presença. E esse tema realmente é considerado um tabu por muita gente e é necessário que a gente fale sobre ele. Olá, Renê, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo. É um prazer estar aqui no seu canal. Né? Tava ouvindo aí sua introdução. Né? Que bom, você já trouxe algumas informações aí para o público. Né? Exatamente, Renê. E a gente sabe o quanto é difícil falar sobre esse tema. As pessoas viram, né, o olho, torcem o pescoço, o nariz, como a gente brinca, né, quando a gente fala desse tema, que é um tema, para quem trabalha com saúde mental, com terapias, sabe o quanto é um tema relevante e preocupante. E que muitas vezes ele é colocado de lado e realmente a gente vê que isso não é uma boa alternativa. Portanto, nós vamos aqui falar, né, dentro da sua experiência como psicólogo, psicanalista, como terapeuta, e também vamos dar nossa visão sistêmica, né, como consteladores que somos. E falar, né, de vários aspectos que envolvem realmente uma pessoa a cometer um ato tão intenso, né, tão brutal, muitas vezes, né. Então, eu gostaria que você desse o seu boa noite, fizesse a sua apresentação e fizesse a sua introdução aí. Muito obrigado, Marcelo. Então, boa noite a todos, todas vocês que estão aqui presentes hoje. Setembro Amarelo, já há algum tempo, ele é um mês, né, de conscientização da questão, né, do suicídio, né, e também de cuidar dos outros. Né? O suicídio, ele não envolve apenas a pessoa, mas o sistema da pessoa. Né? A gente vai falar um pouco disso também. Sim. Sim, como o Marcelo bem colocou, ele é um tema difícil. Na verdade, sempre que a gente fala de morte, né, é um tema difícil, né? Porque neuróticos como somos, né, controlando a nossa vida, a gente gosta da vida. Então não vamos falar de fim, não. Né? Então a gente tem uma ilusão. É só não falar disso que a gente não vai atrair isso, né? Que é uma posição um pouco diferente, por exemplo, da cultura oriental. Né? Na cultura oriental, eu vou citar aqui o budismo, que por um tempo eu estudei, mas no budismo se fala muito dessa questão. Né? Por quê? Porque eles falam que a gente só está aqui de passagem. Né? Logicamente, isso parte da crença deles, existem várias crenças. Tá? Mas eles falam da morte, eles falam o quanto é importante você abordar o tema da morte, da finitude, porque nós não somos eternos. Né? E o Freud dizia, né, se quiser estar preparado para viver, esteja preparado para morrer. Né? E Heidegger também trazia que nós somos todos um ser para a morte.
Quer dizer, essa é a única certeza que nós temos. Né? A gente fala, pô, podia ter sido uma certeza mais leve, né? Mas não. A única certeza que a gente tem é essa. Só que essa certeza nos assusta, ela nos angustia. Nós temos planos, nós temos projetos, nós temos desenvolvimentos, nós temos material, né? Então, os budistas falam muito da questão do desapego, né? Trabalho o desapego, você não vai levar nada daqui, né? E muitas vezes a gente tem o contrário, né? A gente compra uma casa, a gente compra um carro, a gente, sei lá, compra livro e tal, e a gente tem um apego a esses bens materiais. E por que eu estou falando disso? Porque existe uma característica, e Viktor Frankl vai falar bastante disso no livro chamado O Sentido da Vida, né? Em busca de sentido de vida. Frankl trabalhou muito com pacientes depressivos, suicidas. E quando uma pessoa chegava ao consultório dele e falava, olha, eu já tentei me matar, né, já planejei me matar, às vezes ele perguntava, e o que te impediu? Eu assustava, assim, como assim, me impediu, tal. Porque ele tentava buscar qual que era o sentido da vida daquela pessoa, quer dizer, muitas vezes, atentar contra a vida mostra o quanto a pessoa está perdida, o quanto a pessoa está sem recurso, sem referência. E sim, aí a gente entra no tema da saúde mental, né? O quanto de sofrimento naquela pessoa, naquele sistema, no entorno. E quando a gente fala de suicídio, a gente tem que olhar de várias perspectivas, né? Não é só a pessoa, é o sistema que ela ocupa, é a cultura na qual ela está, é o momento histórico que ela está vivendo, né? Nós sabemos de muitas pessoas que, por exemplo, por causa de uma crise econômica, isso aconteceu aqui no Brasil também, atentaram contra a vida, porque eram pessoas que tinham uma estabilidade financeira, tinham uma série de responsabilidades com seus filhos, com sua esposa, com credores, e num ato, às vezes, impulsivo, desesperado, fizeram isso, né? Então, a gente tem, e quem costumava falar muito disso era o próprio Bert Hellinger, né? Quando a gente fala de um tema delicado desse, existem muitas camadas, né? Então, tanto o Marcelo e eu, a gente vai tentar falar com muito cuidado, porque não existe uma teoria geral aqui do suicídio, né? Existem muitos livros, existem muitas reflexões, mas o tema é delicado porque ele implica em muitas variantes. E talvez a gente vá abordar algumas dessas variantes aqui, né? O Marcelo com sua experiência e eu com a minha, né? Eu falo do mundo da psicologia, do mundo da psicanálise. E a psicologia, a psicanálise aprendeu muito com a filosofia. Durkheim, depois Viktor Frankl, né, da logoterapia. Jacques Lacan abordou isso muito na psicanálise, Freud abordou isso também. Né? Então, esse é o referencial que a gente vai trazer um pouco aqui. Né? Então, essa é um pouco da apresentação aí, Marcelo, que eu faria aqui hoje. Muito bom, muito legal, Renê. E normalmente as pessoas questionam, né? O que leva uma pessoa a tirar a vida? O que leva a pessoa a chegar nesse ponto, né, máximo do desespero, se a gente pode colocar assim? O que leva ela a cometer esse ato, né? O que eu aprendi nos meus estudos é que realmente é um processo. A pessoa ela vai, né, construindo várias tristezas, decepções, desilusões, e muitas vezes existe o princípio da ambivalência, que a gente vê muito, né, dentro do atendimento terapêutico, e acredito que você também dentro da psicologia e da psicanálise. Então, eu gostaria que você falasse isso. Quais são as razões? Porque, às vezes, as pessoas falam, né? Ah, ele foi traído por alguém, ou ele perdeu o trabalho. E aquilo, normalmente, é a gota final para transbordar o copo, que já está bem cheio, não é? E, às vezes, esse princípio da ambiguidade, da ambivalência, ele é muito presente, né, Renê?
Ao mesmo tempo que a pessoa ela quer tirar a vida, ela não quer. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Tá. Então, Marcelo, você trouxe uma metáfora muito bonita, né, do copo que transborda, né? E aí o olhar do psicólogo muitas vezes vai ser para administração emocional, né? Quer dizer, como que essa pessoa está lidando com as suas emoções? Né? E sim, a gente sabe, lidar com emoções não é fácil, tá? E não é porque eu sou psicólogo que eu sei lidar bem com as minhas. Eu muitas vezes ajudo os outros a lidar com a deles. Isso não quer dizer que eu saiba lidar bem com as minhas. Né? Para isso eu Dois. tenho o meu psicólogo. Exato. Eu também. Exato, exato. É importante, né, a gente procurar essa ajuda. E, na verdade, por que, que o Marcelo e eu estamos aqui conversando sobre esse assunto hoje? Porque é comprovado que falar sobre ajuda. Né? Por isso que o CVV, o Centro de Valorização à Vida, ele tem um espaço de escuta, né? Qualquer pessoa pode ligar de qualquer lugar do Brasil e uma equipe treinada, né, vai estar à escuta, vai oferecer essa escuta para a pessoa, né? Porque nós sabemos que isso ajuda nesse copo cheio, né? Às vezes o copo realmente está muito cheio. Aqui não é um exemplo, aqui esse é o copo legal, né? Dá para encher bastante. Mas quando ele está transbordando aqui, então vamos falar, né? Tipo, olha, minha relação ela está complicada, eu não falo mais com os meus pais, eu estou com problemas financeiros, está tendo uma pandemia de Covid-19, pode ser que eu seja demitido, eu tenho uma relação ruim com os meus colegas. E aí, de repente, eu estou dirigindo na rua, um motoqueiro leva meu retrovisor. Vazou. Né? Eu só dei um exemplo. Né? Eu podia também dar uma topada numa pedra no meio da rua e falar, meu, tudo de ruim acontece comigo. E aí vem muitos pensamentos negativos, derrotistas, como, por exemplo, não sei para que eu estou aqui. Só comigo acontecem essas coisas. Se é assim, é melhor nem estar vivo. Né? Eu sempre ouvi que eu não ia acrescentar nada nessa vida, eu estou achando que isso é verdade. Né? Então, existem também sistemas de crenças, de falas, ou que a pessoa já ouviu, ou que fazem parte do sistema familiar. Né? Muitas vezes existem já casos anteriores naquela família de suicídios, de depressão, né? De quadros psiquiátricos, e aí eu estou falando, por exemplo, do transtorno bipolar, ou talvez uma esquizofrenia. Né? Casos onde o copo ele transborda muito facilmente. Talvez porque não tenha um espaço terapêutico, não existe um acompanhamento bioquímico, ou seja, psicotrópico, né? E a gente sabe o quanto, em alguns casos, é fundamental o acompanhamento do neurologista, do psiquiatra, né? De um profissional da medicina. Né? A psicoterapia ela caminha junto com esses profissionais. Em alguns casos, a psicoterapia ajuda, mas ela também precisa da ajuda. Outros casos, a psiquiatria ajuda, mas também precisa, né, do acompanhamento do psicólogo. Né? Terapêuticas em geral. Né? Lógico que é ótimo você fazer um coaching, é ótimo você fazer um aconselhamento. Saiba que talvez esse profissional também vai precisar da ajuda. Né? Eu já tive muitos casos aqui de colegas, né, coaches, que encaminharam casos e falaram, Renê, a gente chegou num ponto na carreira dele que não é minha área. Isso daí é da tua área, isso daí é saúde mental. Então, é muito legal isso, você perceber isso, porque sim, o trabalho do coach é um trabalho muito focado, muito claro, né? Assim como o trabalho da psicologia também. E se eu percebo que, por exemplo, o paciente que está na minha frente, ele está muito deprimido, ou seja, ele não está me escutando, ele não está conseguindo sair daquele círculo de depreciação, insegurança, vitimização, autopiedade, eu vou precisar da ajuda de um psicotrópico. Eu vou precisar que o médico avalie, né, psicotrópico específico para o caso, então o médico vai avaliar, para talvez
levantar um pouco esse ânimo, concentrar um pouco mais essa pessoa, para a psicoterapia poder acessar aquela pessoa, né? Ou seja, nós somos profissionais que caminhamos de mãos dadas, em muitos casos, né? Então, eu preciso do coach, eu preciso do psiquiatra, eu preciso do neurologista, talvez eu preciso de outro colega psicoterapeuta. Não, como assim, René? Você é psicoterapeuta? Sim, às vezes eu tô... Vou pegar um exemplo aqui, o Marcelo está com essa questão. Eu estou atendendo ele e ele começa a me trazer questões da família dele que são complicadas. E aí eu vou encaminhar a família do Marcelo para uma colega, um colega, que de repente seja psicoterapeuta de casal ou de família. Ah, René, mas você não pode pegar esse caso? Dependendo da situação, é melhor que seja um profissional que especificamente vai olhar para o sistema familiar, né? E que vai oferecer outras ferramentas, então, para a família como um todo, né? Essa era a forma como a gente trabalhava dentro da clínica psiquiátrica, né? Então, o paciente, muitas vezes, ele fazia uma terapia individual comigo, ele fazia terapia de familiar com outra profissional, ele fazia AT, um acompanhamento terapêutico com outro profissional. Ah, mas por que variar tanto? São trocas diferentes, impressões diferentes, e, logicamente, nós, profissionais, conversando, nós conseguimos desenvolver estratégias pontuais e diferentes para aquele paciente. E eu posso dizer para vocês, pela experiência, que isso funcionava muito bem, né? Porque o olhar de uma terapeuta familiar é um olhar, né? O Marcelo trouxe isso no começo, né? É um olhar mais sistêmico, mais amplo, né? Lógico que o olhar do terapeuta individual também pode ser sistêmico, mas querendo ou não, se eu estou falando com o Marcelo, eu vou falar da perspectiva apenas do Marcelo. E numa sessão de família, onde eu tenho 5 membros presentes, eu tenho 5 perspectivas bem diferentes entre si. E aquele terapeuta, ele vai fazer uma costura junto com os clientes, né? Ou seja, né, a pergunta, né, o que leva uma pessoa, sim, a gente precisa parar, escutar essa pessoa para tentar descobrir quais as áreas, novamente eu vou pegar o copo aqui, quais as áreas o copo dessa pessoa está transbordando. E aí, talvez, junto com o cliente, eu beba um pouco dessa água, ele beba um pouco dessa água, para a gente conseguir, então, fazer uma administração emocional, afetiva, de crenças mais adequada, né? Porque, às vezes, ele vai trazer uma situação muito complicada e que a terapia não consegue auxiliá-lo, porque é aquela coisa, ele volta para casa, a situação está lá. Ele fala para mim, não adianta você me falar essas coisas, eu volto para casa, é assim. Então, eu preciso também atuar nesse sistema, né? Então, as razões são múltiplas. E sim, a gente vai falar de quadros psiquiátricos, mas a gente também vai falar de desespero. E nesse sentido, muito legal o convite que o Marcelo fez para a gente falar isso exatamente nessa data, né? A gente está tendo uma pandemia e tem muitas pessoas desesperadas. E assim, desespero não dá para medir, tá, gente? Né? Porque de repente o Marcelo vai me falar, eu bati meu carro, eu estou desesperado. Eu vou falar, que besteira, cara, compra uma bicicleta. De repente aquele carro foi o pai dele que deu, foi a única herança que o pai deu para o Marcelo, né? E bateu de um jeito que destruiu. Ah, desapega, Marcelo. Não é simples. Não é simples, né? O sofrimento, a dor, ela tem uma perspectiva muito singular, muito particular. E é isso que a gente vai escutar. É isso que o Marcelo, é isso que eu vamos tentar escutar. E ouvindo você falar, René, do conjunto de profissionais, é preciso a gente falar aqui dos mitos, né? Porque eu ouço muito, né? E isso também está documentado em bibliografia, que as pessoas dizem assim, a quem quer se matar, não fica falando, vai lá e tira a vida de uma vez, não é? Você falou, por exemplo, de entrar com medicações, e muitas vezes a gente tem um discurso da maioria da população
que eu não vou entrar em medicamento porque eu não sou louco, eu não quero ficar dependente dessa situação. E nós, como seres humanos, o funcionamento do ser humano só vai cuidar daquela situação, daquela dor, quando está insuportável. Nós vamos no dentista normalmente quando o dente está arrebentando de dor, muitas vezes. E no lado emocional, que é algo que no dia a dia a gente às vezes não percebe, as pessoas deixam às vezes chegar no fundo do poço. E esse fundo do poço, para sair de lá, é necessário muito esforço. E é não só esforço, né, mas dedicação, e às vezes a pessoa já não tem mais o controle das suas emoções. Ele precisa realmente ter um apoio multidisciplinar, de várias terapias, de várias intervenções, entrar com medicação, porque, segundo a OMS, 90% dos casos de suicídio são possíveis de serem evitados, desde que se entre com medicação, com tratamento, ou seja, enquanto houver essa resistência das pessoas de procurar um profissional, de procurar ajuda, porque se eu não estou sabendo lidar com as minhas emoções, não é frescura, não é falta de Deus, não é uma questão de que eu não vou cuidar dessa situação porque ela é muito simples, as pessoas vão dar risada de mim. Né? Esse dia a gente falava sobre a vulnerabilidade, nós somos vulneráveis, tanto o René quanto eu e outras pessoas que estão nos assistindo aqui, somos vulneráveis, temos momentos difíceis, temos as nossas noites escuras na vida, que todos nós passamos. Só que a gente quer mostrar na rede social, ou mostrar para a família, ou mostrar para o trabalho. Às vezes eu já trabalhei com RH durante muitos anos, as pessoas querem esconder essas emoções. E aí chega um ponto, como a gente colocou aqui na questão do copo, que ele transborda. E a pessoa vai dando sinais. Ninguém tira a vida de uma hora para outra, na maioria dos casos. Ela vai dando sinais, ela vai dando falas, eu não aguento mais, eu quero sumir, essa situação é impraticável para mim. E a gente vai falar aqui da visão sistêmica, que às vezes essa situação também é familiar, também está no contexto, né, de várias situações e que inconscientemente isso vai movimentando o sistema, não é? Então é muito importante quando o René coloca isso, porque as pessoas têm que tirar esse tabu de que tomar medicamento vai ficar dependente. O que você prefere? Ficar dependente por um período, mas se curar daquela fase, porque muitas vezes você vai tomar só por um período essa medicação. Né? Então eu gostaria que o René trouxesse isso também, que eu acho que esses mitos que envolvem a saúde mental, elas prejudicam tanto o acesso das pessoas a irem a uma terapia, e a gente percebe, né, no nosso dia a dia, nos atendimentos, que as pessoas deixam chegar num estágio que é preciso realmente muita dedicação para poder sair daquele lugar onde ela se colocou. Porque foi pingando, pingando, e aí tem uma hora que explode, certo, René? Certo. Não, é perfeito. Né? Eu acho que aí entra muito aquilo que a gente chama de psicoeducação. Né? Quer dizer, uma forma de a gente trabalhar a psicofobia, né? Quer dizer, medo de psiquiatra, medo de psicólogo, medo de tratamento, medo de se mostrar frágil porque faz terapia e tal, é exatamente a gente educar as emoções. Por isso que existem vários projetos em escolas hoje em dia que trabalham as habilidades socioemocionais, a expressão das emoções e falam, olha, a inteligência não é só racional, ela também é emocional. Né? Então, lidar relacionamentos, afetos dados em relacionamentos, trocados em relacionamentos, é uma questão de habilidade, é uma questão de equilíbrio, de transformação. Né? E aí, nesse sentido, o Marcelo e eu, a gente conhece uma profissional que trabalha com isso de forma maravilhosa, né? A Eva Vitreich, né? Que trabalha no modelo de validação de Virginia Satir, em empresas, né? Trabalhando posturas, formas de falar, né? Para que você possa ser vulnerável e isso não te destrua, isso não seja um sinal de deposição. Ao contrário, de repente aquele sinal pode ser um sintoma para a empresa fazer uma mudança, aumentar, crescer a produtividade. Havia uma empresa, agora eu não lembro o nome dessa empresa, isso foi uma reportagem que eu vi no Globo Repórter. Uma empresa que ela adotou um sistema de cores, né, onde um funcionário ele utilizava 4 cores
para falar mais ou menos como estava o humor dele, né? Então, se ele colocasse uma bolinha, né, no crachá dele, uma bolinha verde, estava tudo bem. Se era uma bolinha, acho que mais azulada, olha, eu estou meio que de mau humor, né? Se era uma bolinha cinza, eu não estou bem, mas vou levando. Se era preta, era aquela coisa, eu estou precisando de ajuda, né? E aí o profissional de RH, os profissionais de RH ficavam atentos para isso e chamavam a pessoa para conversar, tal, em ambientes seguros, em ambientes fechados, né? Ah, mas isso é uma grande exposição. Não, isso é uma forma de administração afetiva, né? Todo mundo tem seu dia ruim, né? E o fato de eu colocar uma bolinha preta não quer dizer necessariamente que eu vou me matar, né? Pode ser aquela coisa, eu briguei com minha esposa ontem, o cachorro me mordeu, aí eu dei uma topada lá fora, meu carro não ligou, engasgou, eu vim de ônibus, o ônibus estava lotado, as pessoas de manhã não tomaram banho, então o cheiro estava horrível. Quer dizer, vai acumulando, eu chego lá e falo, ó, não estou bem, né? Ok, conversa. E às vezes eu falo, nossa, engraçado, né? Eu estava tão mal, conversei com você, eu estou me sentindo um pouco mais leve. Isso é relatado constantemente na prática clínica. Falar auxilia o nosso sistema neurológico, né? E aí eu vou lembrar do nosso professor Gerhard Higler, né? Quando a gente fala, quando a gente elabora, a gente está trabalhando conteúdo neurológico, né? A gente está elaborando conteúdos que pareciam, para nós, o fim do mundo. Na hora que eu conversei, eu tive uma outra perspectiva, eu falei, até que não é bem assim. Mas tem uma coisa que você falou, Marcelo, que eu acho importante a gente tocar. O suicídio também é uma questão socioeconômica. Muitos não têm acesso, né? Muitos, infelizmente, não têm acesso à informação, não têm acesso a psicólogo, não têm acesso a médico, né? O nosso Brasil é muito grande, né? E a gente tem níveis muito diferentes de potencial, de acesso, né, às riquezas. Novamente eu falo aí do CVV, né? O CVV é uma alternativa gratuita, disponível a todos, né? Número 188. E para aqueles que, de repente, buscam outras coisas, como o Marcelo falou, de repente um médico, um psicólogo, a USP, inclusive, ela desenvolveu um programa agora, né, com a pandemia, de atendimento aos profissionais da saúde, né, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, né, eles têm até preferência pelo fato do estresse que eles estão passando, né, com a pandemia, mas eles têm vários programas de atendimento à população. E eu tive muitos pacientes em meu consultório que tinham dificuldade de pagar uma consulta psiquiátrica particular e procuraram o HU, né, o Hospital Universitário da USP. Né? Assim como a gente tem o Hospital do Servidor Público em São Paulo, o HC. Né? Quer dizer, existem, logicamente, tem fila, existe um processo aí, né? Mas mesmo sabendo disso, mesmo muitas vezes indicando esses serviços, como se diz, eu recomendo, eu indico, eu respeito muito esses profissionais. Eu sei que mesmo assim há aqueles que não têm acesso, aqueles que moram em comunidades muito afastadas que não têm posto de saúde, não tem postinho, e muitas vezes essas pessoas, elas vão ouvir respostas, sim, são respostas ignorantes, né? O que é ignorância? É não saber, né? Então é aquela coisa, você está de frescagem, você é fresco, isso daí não é nada, é que você não tem fibra, tu não tem culhão. E a gente sabe que isso não ajuda, gente. Uma pessoa que está mal, ela não quer ouvir esse tipo de coisa, porque se ela está deprimida, vai deprimir ainda mais ela. Né? Existe um fator psíquico, comportamental, relacional, e existe um fator bioquímico acontecendo também.
né? Uma pessoa que está com uma depressão moderada, uma depressão severa, ela não consegue sair da cama, né? Realmente, muitos meus pacientes, eles falam, parece que a cama é um polvo com tentáculos negros e grudentos e não dá, ela não consegue levantar para tomar banho, não consegue se alimentar. Então, é um caso grave e a gente sabe que aí existe também a questão química acontecendo. O René não vai poder ajudar nisso. Precisa de um profissional psiquiatra, neurologista, um médico que acompanha essa família para essa pessoa conseguir levantar e, de repente, conseguir procurar o consultório, conseguir procurar um aconselhamento com um profissional e fazer essa outra parte. Então, eu acho importante falar disso. Realmente, essa estatística é uma estatística assustadora, né? Quer dizer, 90% poderia ser evitado, né? Ou seja, ou essa pessoa não está chegando ao auxílio, ou esse auxílio não está chegando à pessoa. Por isso é fantástico o Setembro Amarelo, porque já há 10 anos, mais ou menos, nós nos dedicamos a palestras, né? Hoje a gente tem essa coisa fantástica da live, mas assim, eu já dei várias palestras em comunidades religiosas voltadas para esse tema, ou depressão, ou doenças psiquiátricas, ou a questão do suicídio, porque uma colega escreveu aí, né? A pessoa quer chamar a atenção. Isso. Tudo, o Marcelo falou bem claro, não é de uma vez, tem sinais. E aí eu chamo a atenção para o chamar a atenção. Esses sinais precisam ser escutados, né? Esses sintomas precisam ser ouvidos, eles precisam ter um reconhecimento, né? Realmente, muitas pessoas se matam rapidamente por um impulso. E talvez, se elas tivessem 5 minutos, elas não se matariam, né? Então, faltou talvez alguém estar lá. E a gente já viu isso em filme, né? Da pessoa querer pular do prédio, de repente chega um bombeiro, chega um policial, e a abordagem dele é tal que a pessoa realmente para e vai procurar ajuda, né? Então, infelizmente, a gente não tem um alcance tão grande assim, né? E eu acho que isso é um alerta legal que o Marcelo está falando. Quer dizer, é muito alto o número que poderia ser evitado. Ou seja, nós profissionais, o que nós estamos fazendo, né, para levar essa conscientização a essas pessoas e talvez nos questionar por que é tão difícil algumas pessoas receberem isso, né? E assim como o Marcelo já trabalhou em projetos sociais, eu também já trabalhei em projetos sociais, é outra realidade. Sim. É outro mundo, né? E muitas vezes realmente essa informação não chega lá. Não dessa forma que a gente está falando aqui. Exatamente. A Elza está falando aqui que é preciso criar esses espaços de muito amor, amorosidade, realmente de acolhimento, porque muitas vezes a pessoa precisa, às vezes, esvaziar um pouco o copo, como bem o René colocou aqui também, né? Vamos beber essa água juntos, acho que a Vivi aqui colocou também que nas escolas seria muito importante esse trabalho. Eu conheci, o CVV trouxe para o Brasil um programa chamado Amigos do Zip, que é um programa desenhado lá no exterior e que é voltado para a educação emocional para as crianças. E a gente acompanha também nas escolas as mutilações, essas gincanas violentas que às vezes aparecem nas redes sociais. E tem ontem eu assisti, né, René, a gente estava conversando ontem sobre o Dilema das Redes, né, que é um documentário que saiu na Netflix, e num dado momento desse documentário, eu recomendo para que todos assistam, que fala do poder, né, da imagem, da tecnologia, das redes sociais, o como nós estamos à mercê disso tudo. E eles fazem um comparativo, um gráfico, que a partir de 2009, quando surge as redes sociais, e isso chega na mão das crianças e dos jovens, a taxa de suicídios cresce exponencialmente. 150%. A gente ouve falar, e aqui na minha cidade, em Avaré, para quem não sabe, ela tem um índice proporcionalmente muito alto entre jovens. E aqui tem relatos de crianças de 9, 10 anos que já tentaram o ato suicida, né? Crianças de 12 anos, 10 anos tirando a vida.
Por quê? Chega nesse estado emocional tão grande. Nós temos essa epidemia silenciosa que está matando jovens, está matando idosos, e que realmente é necessário a gente fazer um esforço em conjunto. E ouvindo o René falar, me veio aqui uma informação muito importante, que é realmente ter essa proximidade. A gente pode não ser um profissional da área da saúde mental, mas a gente treinar o nosso olhar, treinar a nossa escuta, para identificar esses sinais. Muitas vezes você não vai ser a pessoa que vai atender essa demanda emocional, mas você pode ajudá-lo a interromper esse fluxo, essa ideação que a gente chama, né, ideação suicida. Então, muitas vezes você identifica que alguém ali mudou de comportamento muito rapidamente, era muito fechado e de repente fica expansivo, ou ao contrário. Então, é importante olhar para isso em todos os ambientes. Então, às vezes na igreja, no trabalho, no futebol, né, na brincadeira lá que o pessoal faz, se a gente começa a perceber isso, talvez você chame essa pessoa de canto e você pode trazer, talvez, uma luz para ela naquele momento. Então, por isso que é interessante trabalhar esse conceito de rede de apoio. Não é? Muitas vezes, como bem o René colocou aqui, as pessoas não têm acesso, não têm recursos financeiros para chegar até um profissional, não é? E fazer um tratamento sério que vai realmente ajudar a pessoa a sair daquele momento. Então, muitas vezes, nós como colegas, filhos, pais, podemos, né, fazer esse trabalho de olhar, de perceber, de realmente ter essa amorosidade, como a gente colocou. Se colocar um pouco, né, no lugar do outro, ter um pouco de empatia, perceber que às vezes é só um momento mesmo que ela está pedindo socorro. Ela está pedindo socorro. E às vezes ela não sabe como fazer isso. Então, como o pessoal está colocando aqui, apoio, acolhimento, a escuta e a empatia, né, Renê? Não é aquela coisa, faz isso, não faz aquilo. Não, mas você está errado, cara. Para. A mulher te traiu lá e você está lá correndo. Gente, a dor é de cada um. Então, realmente não dá para a gente se colocar intensamente no caminho que o outro percorreu, calçar os sapatos do outro e percorrer o caminho dele. Dificilmente você vai conseguir ter a mesma sensação. A história é do outro. O máximo que a gente pode fazer é reverenciar essa história e dizer assim, eu estou aqui junto com você. Coloca para fora. Né? Eu vou te ouvir sem julgar, porque normalmente as pessoas querem trazer soluções. Né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente colocar aqui, né, René? Que esse olhar treinado, que não precisa ser um grande especialista, mas perceber esses toques sutis que às vezes as pessoas dão, falar, opa, acendeu uma luz amarela, uma luz vermelha, que algo não está legal com aquela pessoa. E aí sim, oferecer esse acolhimento, vamos procurar ajuda juntos, vamos ver o que tem, né? Eu me lembro que aqui em Avaré, eu fui um dos responsáveis para trazer a campanha do Setembro Amarelo. A gente iluminou o Cristo, fizemos passeio ciclístico, ciclo de palestras, culto ecumênico, né? Trouxemos várias religiões para falar sobre a vida. E as pessoas às vezes acham que a gente falando isso vai fomentar mais dentro do mês de setembro, né, os casos. Pelo contrário, às vezes nesse momento você vai atingir aquela pessoa que estava já com o pensamento e a gente realmente consegue atingir. E acho que é legal a gente aqui, René, agora, trazer um pouco da visão sistêmica. Né? A gente, o ano passado, teve com o Hauser, né, ele trouxe um aspecto muito interessante também, que não, às vezes não entra nas estatísticas, mas é esse processo que a gente está dizendo que as pessoas entram, né, numa ideação suicida, que muitas vezes é o uso do álcool, das drogas ilícitas. Então, eu gostaria que você trouxesse esse olhar também. Sim. A questão do álcool, da droga, por exemplo, o Bert Hellinger ele tem uma frase, né? É viciado aquele a quem falta algo, né? Que algo é esse? Né? E se a gente parar para pensar, com certeza o Marcelo tem um monte de algas que lhe faltam, assim como eu tenho um monte de algas que me faltam. Só que eu, de repente, tenho um espaço de acolhimento, eu tenho um espaço de escuta, eu tenho um espaço para falar disso. Né? Então, ontem mesmo, né,
pelo WhatsApp, Marcelo e eu estávamos conversando, né, sobre a palestra de hoje, a gente estava trocando umas ideias e tal, então estávamos acolhendo e de certa forma, tecendo isso, né? Muitas vezes, para uma pessoa viciada, falta exatamente caixa de ressonância. Ela não consegue encontrar alguém que a escute, ela não consegue encontrar alguém com quem ela tem uma sintonia de troca saudável, de repente. Ela olha para os excluídos e ela fala, eles são como eu. E aí cada um desses excluídos vai se comportar de uma forma talvez mais pesada, mais depreciativa, mais insegura, né? A gente fala, né? Tipo, esse meio arrasta. E arrasta mesmo. Vai você chegar lá num bar que você costumava frequentar, que você tinha os amigos de copo, assim, e fala, ó, parei, eu sou um novo homem. Cara, questão de 5 minutos, alguém vai chegar, vai colocar um copo de cerveja na tua frente e fala, quero ver. Prova! Né? Aí você fala, nossa, que sacanagem. Gente, o universo, e aqui eu vou falar do universo masculino, é um universo de também muitas aparências. Né? Vamos ver se é forte mesmo. Não, isso é frescagem, álcool não faz mal. O que faz mal é a tua esposa, o que faz mal é o teu casamento. E aí vem aquelas teorias, né, né, vai para o outro lado. Né? Nada em excesso faz bem. Ou melhor dizendo, tudo que é em excesso pode fazer mal. Né? Então, o álcool em excesso faz mal, a droga em excesso faz mal, o excesso de atividade física pode fazer mal. Né? Quer dizer, é importante, sim, eu ter um planejamento, eu saber onde eu quero chegar e, de repente, observar se eu não estou usando aquilo para substituir algo, para tapar algo. Né? Isso pode acontecer, inclusive, no meu emprego, tá? Quem tem a síndrome de burnout, muitas vezes está viciado em trabalhar. E porque tem algo que está tentando evitar, está tentando fugir de. Né? Logicamente, eu estou sendo bem genérico aqui, cada caso tem que ser avaliado em sua estrutura específica. Mas o olhar sistêmico, ele tenta ver o sistema ampliado. Ou seja, se aquela pessoa está usando uma droga, álcool, tem um vício, a gente às vezes vai perguntar quem mais no seu sistema familiar, na sua família, teve algo parecido, teve uma dinâmica parecida. Quem talvez partiu muito cedo? Quem teve um destino difícil? Ah, Renê, mas que sentido tem isso? Geralmente para o cliente tem sentido. Né? Porque ele fala, olha, aconteceu isso, mas não tem nada a ver. Isso aconteceu lá atrás. Uhum. E como que é isso na tua família? A gente não fala disso. Por exemplo. Né? Ou seja, se é uma coisa pesada e que ninguém fala, é porque atua de uma outra forma. Né? Exemplo. Ontem no grupo de estudos a gente estava falando da Segunda Guerra Mundial. Né? A gente fala da Segunda Guerra Mundial, mas a gente às vezes evita alguns assuntos da Segunda Guerra Mundial. Né? Então a gente fala às vezes de estatísticas, a gente fala de coisas, mas a gente não entra. Até hoje existem desaparecidos. Até hoje existem povos, raças que não foram reconhecidas, né? Nesse processo de aniquilação. O nosso processo de colonização, ele teve não só genocídio, mas também etnocídio. Perdemos muito culturalmente, né? Como isso é visto, né? Aí fala, nossa, mas que coisa chata, né? Tem que olhar tão longe. O olhar sistêmico, ele, às vezes, vai longe. Porque a gente sabe que o que está se apresentando aqui agora, muitas vezes, tem movimentos anteriores. E esses movimentos anteriores, agora eu vou falar uma metáfora para vocês que todo mundo conhece. Você pegou uma bolinha de gelo desse tamanho e lá no alto da montanha você jogou para baixo. E aí a bola de neve vai crescendo. Se ninguém parar, se ninguém olhar para isso, se ninguém reconhecer que tem uma bola de neve vindo, ela vai crescer.
e o estrago vai ser grande, né? Então, muitas vezes as pessoas falam para mim no consultório, eu tô uma panela de pressão, né? E o que de repente o Marcelo, né, no espaço terapêutico dele, ou eu no meu espaço terapêutico vamos fazer? Isso é para quem sabe fazer feijão, né? Pega lá a válvula e levanta um pouquinho, faz tss, tss. Por quê? Realmente a pressão está grande. Vamos aliviar um pouco. Isso não vai solucionar, né? Porque às vezes tem certas coisas que não dependem só do cliente, mas ele está envolvido, né? Mas primeiro a gente vai aliviar a pressão. Vamos tentar descobrir como a gente alivia essa pressão. E aí a gente tem que descobrir do que a gente está falando. A gente está falando do trabalho, a gente está falando do relacionamento afetivo, a gente está falando de maus hábitos, a gente está falando da religião, a gente está falando da família. É muita coisa. E de repente a pessoa fala, olha, inclui tudo isso. Tá tudo errado. Tá tudo ruim. Ok. Mas você está aqui agora comigo, no consultório, você está num lugar seguro, e a gente pode falar. Ah, eu vou falar dessas merdas. Pode falar. Pode falar palavrão, inclusive. Né? E vamos ver o que sai disso. Às vezes a gente usa essa metáfora no consultório, tá? De tanto falar merda, a gente vê se a gente transforma aquilo em adubo, né? Porque merda serve para adubo, né? A gente fala, nossa, mas que metáfora desagradável. A gente vai lidar com assuntos desagradáveis, né? E é um espaço para isso, né? Não é um espaço para falar de coisas bonitinhas. A gente vai falar coisas difíceis. E o profissional, o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, ele é treinado para isso, né? Ele é treinado, o Marcelo falou uma palavra fundamental aí, para empatia, ou para neutralidade, ou para uma intervenção pontual, né? Mas isso é treinamento. O CVV, por exemplo, ele não faz intervenções, ele escuta, né? Porque você está do outro lado da linha, você não vai ficar fazendo intervenção, né? Você vai escutar, e muitas vezes isso ajuda demais aquela pessoa. Então, não sei se eu entrei no tema que você perguntou, Marcelo. Eu fui abrindo aba aqui. Sim, porque dentro do olhar sistêmico, Renê, como bem você colocou, a gente identifica em alguns casos, né, porque cada caso é um caso, como você bem lembrou, que essa falta de alguém da família que foi excluído, né, ou, como você colocou, a questão de ancestralidade, de etnias, e isso vem inconscientemente no nosso sistema. E num momento como esse de pandemia, isso vai ser exacerbado. A gente já está percebendo isso nas pessoas e a gente conecta com informação densa muito mais rápido do que com informações leves. E realmente muito boa essa metáfora que você colocou, que muitas vezes nós vamos ter que mexer na merda mesmo para poder fazer um novo processo. E como você bem colocou, às vezes, todas as etapas da vida, né, se a gente colocar como um coaching aqui a roda da vida, onde você olhar na família, no trabalho, no relacionamento, nos amigos, tá uma merda. E eu ouvi esses dias de alguém dizer assim, o suicídio às vezes é um reset, né? Você vai lá e aperta para ver se começa tudo de novo, né? Então, quer dizer, é uma visão muito simplista. É lógico que não dá para mudar de uma hora para outra. Também fazendo terapia não tem como zerar o HD e dizer agora está tudo perfeito. Não, é a gente aprender a lidar com as imperfeições. Né? É saber que da forma como está, está bem. Amanhã pode ser um outro dia. E normalmente, num processo de ideação suicida, é uma dedicação para que a pessoa comece a enxergar os pequenos prazeres da vida, que muitas vezes ela perdeu, de passear com o cachorro, de tomar um sorvete na praça, enfim, de recuperar a capacidade de sonhar, de viver, de ver coisas belas. Ela começa o olhar dela só para aquilo que é ruim. E por isso que a gente vê, né, de muitas formas, como a mídia, né, a gente falando aqui de novo, tem uma ação poderosa sobre as pessoas. Não é? E deveria dar o mesmo espaço terapêutico, vamos colocar assim, para a gente falar sobre isso. Como bem o René colocou, não adianta nada a gente colocar embaixo do tapete e não quero olhar para essa situação. Eu vou olhar quando estiver bonitinho.
infelizmente você vai só protelar, vai só empurrar com a barriga, como a gente fala, né? E eu trouxe essa questão dos vícios, porque tem uma relação também das doenças mentais, né, esquizofrenia, enfim, os quadros, né, psicóticos, etc. Mas a gente sabe que tem uma relação muito profunda com os vícios, né? E o que difere o vício, né, do suicídio ou o consumo, né? Porque muitas vezes a pessoa que toma uma cerveja por dia, de repente, ou um copo, ok. Agora, a quantidade que ela está tomando, muitas vezes, pode ser um indicativo. De repente, ela começa a beber 5 garrafas por dia. E aí? Né? Isso também é um impulso para a morte, é um impulso. Eu não estou nem aí com a minha saúde. Né? Então, muitas vezes, isso pode ser um indicativo e uma lealdade, como foi colocado aqui. Às vezes, na família já tem um histórico de alcoólatras, de a questão das drogas, enfim. E aí, num atendimento, muitas vezes a gente vai olhar e vai, né, o cliente vai ter essa percepção de dizer, eu estou conectado com essa informação, com esse sistema. E aí eu posso olhar para isso e ressignificar, dar um novo direcionamento. E não é também um passe de mágica e, tá tudo certo, zerou o HD, vou começar de novo, né, Renê? Acho que não é bem assim, né? Não, não. Inclusive, teve uma frase, essa frase eu li há muito tempo, né? Que muitas vezes no suicídio a pessoa não quer se matar, ela quer matar a dor que habita nela, né? E aí, novamente, por que a gente está aqui falando, né, do espaço de expressão? Por que a gente está falando aqui, né, de espaço de escuta, de acolhimento? Para a gente poder também acolher essa dor, né, e mostrar para a pessoa que sim, existem alternativas. Isso era uma coisa que o Viktor Frankl fazia, né? O sentido da vida é encontrar sentido na vida, né? E lógico, quando eu sou jovem, quando eu sou um adolescente, muitas vezes a vida não tem muito sentido, né? E às vezes eu preciso encontrar alguém que me ajude a ter sentido. Às vezes uma banda de rock me dá sentido de vida. Às vezes uma banda de pagode, de funk me dá sentido de vida. Às vezes a maconha vai me dar sentido de vida. Às vezes um 38 vai me dar sentido de vida. Uma ascensão no tráfico vai me dar sentido de vida. Ou seja, existem atividades que vão me aproximar de uma pulsão de morte e outras que vão me aproximar de uma pulsão de vida. Que sentido eu dou para isso? Que relevância eu dou para isso na minha vida? Né? Então, que tipo de horta eu estou plantando? O que eu estou plantando na minha vida? E talvez eu esteja plantando coisas que me fazem muito mal. E às vezes eu preciso de um olhar externo para falar, ok, isso está te fazendo mal. Será que existem outras coisas? Né? E nem sempre a gente vai arrancar as ervas daninhas, porque dentro da permacultura, dentro do olhar, né, sistêmico, às vezes a erva daninha ela é necessária para algumas plantas. Né? Logicamente, aí a gente está falando de quantidade. Né? A quantidade de ervas daninhas, às vezes você só vai ter erva daninha no seu jardim, aí realmente você tem que fazer uma limpa. Agora, uma aqui ou uma ali, às vezes é saudável até para a sua roseira, para a sua planta. Isso pode ser olhado por você, ou talvez você precise de ajuda de alguém para olhar para isso. Vale a pena, né? O colega aqui colocou a referência de Augusto Cury, sim. Né? É uma boa referência, porque ele aborda também esse assunto. Né? Que tipo de jardineiro és? Né? E como você está cuidando do seu jardim? Né? René, eu não entendo nada nem de jardinagem, nem de jardim. Ok, então procure alguém que entenda de jardinagem. Né? E pega umas dicas com essa pessoa, porque você tem jardim. Muito legal, René. E me lembrei agora, né, a gente está encaminhando aqui para o final, e há um estudo, né, dos especialistas, da OMS, que uma morte por suicídio, ela impacta 10 vidas, né, que a gente chama dos sobreviventes, as pessoas que são eternamente impactadas por um ato tão, né, doloroso. E você comentou sobre a pós-venção. Eu gostaria que você trouxesse
essa temática que é nova, como você bem colocou nas suas redes, é um termo que não tem nem na língua portuguesa. Eu gostaria que você trouxesse esse conceito do que é a pós-venção. Sim. Esse foi um artigo que foi publicado recentemente pelo Jornal da USP, né? O termo pós-venção, ele vem mais ou menos em 1973 e lentamente ele está sendo introduzido aqui, e nós temos profissionais que trabalham, né, nessa linha, né? Hoje em dia a gente até tem formações, né, para profissionais médicos e psicólogos nessa linha, para lidar com a morte, a tanatologia, né? E a pós-venção, o conceito de pós-venção e os que ficam? Como vamos cuidar dos que ficam? Né? Então, aquele que comete um ato suicida, ele impacta a vida do seu sistema familiar, ele impacta a vida dos seus colegas de trabalho, ele impacta a vida, de repente, de uma namorada, de uma ficante, de um ficante. Ou seja, não é um ato isolado, não é. Ele é um ato que vai envolver outras pessoas e essas outras pessoas elas vão ficar impactadas com isso. Então, a pós-venção é como trabalhar com, você usou bem a palavra, o sobrevivente, né? Como lidar com isso, né? E no meu consultório eu lido com muitos sobreviventes, né? Ou seja, como que eu vou seguir minha vida em frente, sendo que um fato tão dolorido, tão difícil aconteceu na minha vida e eu não pude fazer nada, eu não consegui, né? E às vezes é uma responsabilidade tremenda, né? Carregar esse tipo de culpa, né? Então, pessoas que têm ideação suicida precisam de ajuda de profissionais, né? Isso não inclui o parceiro sexual, isso não inclui a namoradinha, isso não inclui a mamãe e o papai, né? É preciso um profissional para escutar isso, né? E esse profissional, ele também muitas vezes vai orientar os outros do sistema. E isso tem a ver com pós-venção, né? Então, quando a gente hoje fala de suicídio, a gente também fala de pós-venção. Aquele que se foi e como cuidar daqueles que ficaram. Porque aquele que se foi, ele vai impactar muito os que ficaram. Talvez os pequenos também, né? Como, por exemplo, um filho pequeno, uma filha pequena, e que, de repente, vai ver nisso um modelo. A gente sabe que tudo isso tem a ver com maturação, tudo isso tem a ver com crenças, é um tema sistêmico aí, né? Mas pós-venção, sim, é fundamental a gente falar hoje em dia. E nas clínicas, né, psiquiátricas, psicológicas, isso já é um trabalho sendo feito. É que agora na psicoeducação a gente precisa tornar esse termo mais conhecido, né? Para as pessoas não pensarem que suicídio é só aquele que se suicida. Não, é aquele que se suicida e aqueles que foram envolvidos direta ou indiretamente no suicídio. Talvez o cara que estava dirigindo o caminhão, né, e atropelou a pessoa numa noite escura e a pessoa estava usando roupa preta, né, o impacto que isso tem na vida daquele caminhoneiro, daquele motorista, da família dele, do policial, do bombeiro e assim por diante. Muito bom, René. Então, nós vamos finalizando aqui. Queria mais uma vez agradecer sua presença, né, ter aceitado o nosso convite aqui para falar de um tema tão importante, tão relevante, e que a gente possa ter trazido aqui uma notícia, né, uma mensagem de esperança para que as pessoas que se encontram nessa situação possam realmente encontrar apoio, procurar ajuda e realmente celebrar a vida, certo? Minha gratidão a você mais uma vez. E muito obrigado, viu? E agradecer também ao pessoal que participou conosco aí, que entraram aí na nossa live. Gratidão a todos, todas vocês e principalmente a você, Marcelo, por trazer essa temática tão importante. Legal, muito bom. Valeu, Renê. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.